Preciso confessar uma coisa pra você. Nesse último sábado, tivemos a nossa caminhada cultural e reflexiva pelo centro de São Paulo e eu não tirei nenhuma foto. Pra não dizer que eu não tirei foto nenhuma, eu devo ter tirado umas 3 ou 4 ali do pessoal caminhando em cima do minhocão, mas só. Eu tava tão imersa nessa experiência que é tão potente que eu esqueci. Simplesmente, simples assim, esqueci de registrar. E aí eu fiquei pensando, né, como é que eu vou mostrar pra você o quanto que essa experiência ela é potente se eu não tenho esses registros de imagem? E aí eu fiquei pensando em todo o registro que a gente tem que muitas vezes a gente não consegue expor aqui nessas redes. O quanto que, uma experiência tão intensa e mesmo com imagens, eu não sei se seria tão fácil assim você sentir, você perceber, você escutar aquilo que realmente foi essa experiência. Então eu decidi fazer esse vídeo contando um pouco. Primeiro, essa é uma experiência em que a gente fala sobre a nossa relação com a cidade, mas não só com a cidade, a nossa relação com o mundo, a nossa formação, inclusive subjetiva, que passa pelos espaços que a gente transita desde o momento que a gente nasce. Nós não somos indivíduos que nascemos prontos. A gente se faz a partir dos encontros e desencontros que a gente tem ao longo da nossa vida. E a nossa identidade, a nossa formação subjetiva se dá a partir de tudo isso. E não é diferente com a cidade. A diferença é que às vezes a gente coloca a cidade como sendo esse espaço só de trânsito, só de passagem. Mas é muito mais potente do que isso. Porque a cidade é o lugar em que a gente habita. É um lugar de transformação subjetiva e também social e cultural. E assim como os outros ambientes em que a gente passa, a nossa relação com a cidade e com os espaços que a gente transita e ocupa vai ser muito importante para a construção e para a definição da nossa saúde. Quando a gente pode habitar esses espaços de forma criativa e transformativa, ou seja, quando formos capazes de repente encontrar significado e possibilidade de expressão dentro dessas estruturas sociais e culturais, talvez aí sim a gente pode dizer que a gente encontrou uma relação saudável. A gente encontra também uma saúde ali. Porém, isso não significa que essa relação ela não vai ser atravessada também por incômodos e conflitos. Porque quando a gente fala de uma relação saudável com a cidade e seus espaços, a gente também fala de uma relação que vai ter que sustentar também todas as contradições que surgem dela. O espaço, quando ele é público, ele carrega uma diversidade gigantesca. E há tanto uma beleza quanto uma dor nessa diversidade. Encontramos, então, espaços muitas vezes de alienação, e que isso vai gerar um incômodo muito grande, vai gerar uma revolta, uma angústia, uma dor, e também a gente vai, por outro lado, encontrar outros espaços de muita potência, lugares de luta, enfim, lugares de resistência. Então, na mesma proporção em que a gente encontra, isso dá esperança, né? No mesmo momento em que a gente encontra espaços de luta, a gente também encontra espaços de silenciamento. No mesmo ambiente, às vezes do outro lado da rua, às vezes em cima ou embaixo, né? Enfim, de um viaduto. Então, tudo isso tá ali, pulsando, e a gente tá não só passando, a gente tá atravessando esses espaços. Com reflexão, consciência, com presença. Então, por isso é muito intenso. Não é uma coisa simples, não é só um guiamento ali turístico na cidade, não é só pra gente conhecer um espaço ou outro. Não, é pra gente sentir e realmente ali mergulhar nesses espaços e em tudo aquilo que essa cidade ela pode oferecer ou não pra gente. Por isso, durante essa experiência, cada passo que é dado é uma possibilidade de encontro, de experimentação e ressignificação desse espaço urbano e também dentro da gente. E isso vai nos permitir habitar essa cidade não apenas como espectadores, sabe? Passivos, mas como agentes de uma cultura viva que está em constante transformação e ressignificação pela construção e também destruição que vai acontecer o tempo inteiro. Por isso que foi tão intenso. E como tudo aquilo que a gente faz aqui na Shang, toda essa experiência, tudo aquilo que a gente experimenta fora, a gente também experimenta dentro. Então essa cidade que habita também dentro da gente, todas essas relações que a gente tem com os ambientes internos, com a nossa própria construção subjetiva, vai também ser atravessada por todas essas sensações. Por momentos em que a gente se silencia, em outros momentos em que a gente se permite, então, a luta e
e aí se faz como um corpo de resistência, dentro e fora. Nenhuma foto, nenhuma imagem, eu acho que ia conseguir representar e te mostrar tudo isso. Por isso eu resolvi vir aqui e te dizer que foi incrível. A gente vai ter uma terceira edição desse mesmo trajeto, desse mesmo percurso, em breve, provavelmente daqui a uns 2 meses, enfim, que é um tempinho que a gente dá entre uma e outra. Então, se você não pôde participar, vai ter ainda mais uma possibilidade. E ainda, além de tudo isso, a gente ainda fez a construção coletiva de um zine, que ficou incrível. Esse é o nosso segundo, então tem 2 zines aqui que estão incríveis, cada um diferente do outro, porque os grupos, eles também são diferentes, e isso é incrível, né? Como a gente vai passar pelos mesmos lugares e sentir esses mesmos lugares de uma forma diferente, dependendo do grupo que a gente também habita e de acordo com quem nós somos ali, né? Dentro desse grupo. Então, e a construção desse zine também ela é muito criativa, ela é muito potente, é muito legal, né? A gente tem um espaço que a gente pode colocar nossa criatividade ali, uma coisa que a gente, né, não costuma fazer no dia a dia. Então, toda essa experiência de caminhada cultural, o Nós na Cidade, ele é um nós, ele é construído de uma forma coletiva, ele não se faz sozinho. Então, queria agradecer a todo mundo que passou pela essa segunda edição, também que passou pela primeira, enfim, pessoas novas que nunca tinham feito nada aqui com a Shang, e aí apostaram, confiaram e fizeram essa construção que foi linda. Realmente teve uma entrega ali delas, de mim, tanto é que não registrei nada, e que foi o que permitiu que tudo acontecesse da forma como aconteceu, que a experiência ela fosse aquilo que ela foi. Então, por isso, por conta de toda essa entrega e tudo mais. Então, é isso.